Olá, eu sou Juliana Lukarevski, sou psicóloga clínica, sou terapeuta sistêmica de famílias e casais, sou missionária e junto com meu esposo nós trabalhamos no Ministério Mosaico de cuidado de líderes, de esposas, de filhos, de pastores, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre as nossas emoções e como podemos nos manter saudáveis como líderes ao longo de tanta jornada, de tantas demandas, de tantas pressões, de tantas alegrias, como a gente tem equilíbrio. Servir a Deus é uma honra, é um trabalho de valor eterno e por isso nós precisamos nos cuidar, por isso nós precisamos ficar atentos como a gente tem administrado as nossas energias, o que tem reabastecido as nossas energias ao longo do dia, da semana, dos meses, o que tem drenado as nossas energias, o que tem deixado a gente esgotado, cansado, desanimado. Em que lugares a gente precisa de ar para respirar? Eu estou lembrando, quando a gente foi para o campo missionário, nós temos 3 filhos, mas a gente estava com 2 filhos ainda bebês, crianças, um estava com 1 ano e meio e outro estava com 4 anos. Nós estávamos indo para os Estados Unidos morar lá. E aquela rotina no avião, antes de decolar a aeronave, os comissários de bordo falam aquelas instruções necessárias em caso de emergência e despressurização da cabine. Automaticamente vão baixar as máscaras de ar e vocês puxem, coloquem primeiro em vocês para depois colocar nas crianças. Me bateu um desespero, um medo. Eu estava com 2 crianças pequenas. Como eu vou primeiro colocar em mim e deixar as 2 crianças assim? E eu acho que é esse mesmo princípio que nós temos como líderes. E a explicação lógica, depois que eu passei aquele medo todo, é que quando tem esse problema, essa crise no avião, em segundos a gente pode desmaiar. E se eu desmaiasse, eu não ia conseguir cuidar nem de mim e nem das crianças. E talvez é esse mesmo princípio que a gente tenha como líder. A gente está tão voltado para servir ao outro, para cuidar do outro, que a gente esquece de colocar as nossas máscaras, respirar e cuidar do outro. Não dá para a gente cuidar do outro sem primeiro se cuidar. Nós precisamos pensar intencionalmente sobre isso. Então, o meu convite hoje é uma pausa, desacelerar, ter contato com você mesmo, escutar seus pedidos, sua mente, seu coração, seu corpo, para que a gente possa não só obter novas informações aqui ou relembrar alguns conceitos, mas que a gente possa se conectar e ver aonde nós estamos nessa jornada. Independente da fase que você está na sua vida, independente da fase ministerial, em todo momento da liderança, nós precisamos parar e reavaliar onde nós estávamos, como nós estamos hoje e para onde nós estamos indo. Precisamos de intencionalidade. O problema é que na minha própria experiência de vida, sou filha de pastor, sou casada com pastor, exerço o ministério desde muito nova, e também na minha experiência clínica, e também nas estatísticas tristes que nós temos visto, muitos líderes, e nós líderes, podemos desenvolver uma dinâmica perigosa de vida. E nessa dinâmica perigosa, nós queremos fazer o que é certo, nós queremos desenvolver nossos projetos, mas muitas vezes, ao longo prazo, nós estagnamos. Nós não lembramos desse processo de autocuidado. Outras características também de líderes que podem desenvolver esgotamento, que podem desenvolver burnout, que podem desenvolver psicopatologias, é porque muitas vezes nós temos altas expectativas, nós temos idealizações altas, nós temos um trabalho excessivo, muitas vezes nós somos perfeccionistas, muitas vezes nós somos muito rígidos. Nós precisamos lembrar quem nós somos. A nossa identidade não está no nosso fazer. A nossa identidade está no ser. Então, eu queria convidar vocês para a gente pensar em alguns princípios importantes, relembrar esses princípios. E também algumas estratégias que possam nos dar saúde, que possam desenvolver vida. Então, o primeiro princípio que a gente precisa lembrar é relembrar as nossas bases. Relembrar que muitas vezes nós trabalhamos com a graça, mas nós não permitimos que a graça se desenvolva em nós. Quando as nossas emoções, quando os nossos sentimentos, quando a nossa história está baseada no amor incondicional de Deus, a graça se desenvolve. Então eu queria convidar vocês para um modelo
da aliança. Nós somos criados por Deus numa conexão perfeita como raça. Ao longo desse percurso, houve uma desconexão, e nessa desconexão o ser humano teve rompimento emocional, teve ruptura espiritual, desorganização em todos os seus níveis de relacionamento. Mas em Deus, em Cristo Jesus, Ele nos chamou para uma reconexão. Então nós carregamos a imagem de Deus, nós carregamos a imagem de Deus distorcida, mas em Cristo Jesus Ele nos chamou para uma nova aliança e novas formas de reparação, restauração e salvação. Por isso, nós precisamos lembrar que essa graça é de perdoar e de deixar a gente se perdoar também. É de servir ao outro, mas permitir que a gente seja servido. É de ter intimidade, de conhecer o outro, mas também deixar ser conhecido. A liderança precisa lembrar. Nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Nós precisamos ter intimidade e depender totalmente do Espírito Santo. Mas também nós precisamos de autoconhecimento. Precisamos nos conhecer para que a gente funcione melhor. Então, a base da nossa vida somos seres humanos, criados à imagem de Deus. Somos seres quebrados, dependentes da graça de Deus. Só somos integrados em Deus. Outra coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes as nossas emoções foram tão feridas, machucadas pela nossa história familiar. Nós precisamos revisitar a nossa história familiar. Precisamos voltar. Na nossa família é que as nossas emoções são aprendidas, construídas, nos olhares, nos não olhares, nos toques, nos não toques, nas validações. Como que foram os nossos vínculos criados? Tivemos vínculos seguros que nos conectaram e nos mostraram que íamos sendo gratificados e cuidados, protegidos. Tivemos vínculos desorganizados, tivemos vínculos ansiosos, tivemos vínculos que não supriram. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente tem que pensar em duas coisas. Natureza, nossas questões genéticas, fisiológicas, nossa natureza biológica e a nutrição. Como nós somos como seres inteiros, biopsicossocial, relacional, emocional, ecológico, mas também como fomos nutridos ao longo da nossa vida. Quando a gente revisita nossas famílias, nós podemos olhar o que deu certo, o que eles deram conta, o que não deram, para que a gente possa contar novas narrativas, tratar algumas feridas e não repetir padrões disfuncionais, não repetir padrões que nos impeçam de lidar com conflitos, lidar com as nossas emoções. Muitas vezes casais chegam na clínica, casais de pastores, casais de líderes, ou mesmo pessoas com suas ricas histórias de jornada espiritual, de ministérios com êxito, mas as suas emoções em algum momento foram travadas. Não aprendemos a comunicar bem, não aprendemos a entender bem as emoções. Então, o terceiro convite é como reorganizamos as nossas emoções. Talvez a gente não saiba definir muito o que é emoção, mas a emoção tem um lugar na mente, a gente chama de sistema límbico, é o sistema de sobrevivência. Nós não temos muito um lugar fixo das emoções, é um fluxo que passa por todo o nosso cérebro, por todo o nosso corpo, uma resposta fisiológica. E pesquisas falam que 95% das nossas decisões e escolhas passam por processos inconscientes das nossas emoções. Quando a gente pensa no iceberg, a gente mostra 20% aqui para todo mundo. Mas o importante aqui que está embaixo do iceberg, os 80% de baixo, é que nos dominam. Então, nós precisamos encontrar e entender isso. Então, esse sistema límbico é o nosso sistema primitivo de sobrevivência. E ele está sempre em alerta. E quando nós estamos em situação de perigo, de sobrevivência, a nossa amígdala cerebral é ativada. E nós temos 3 formas de correr. Ou, se aparecesse um urso, por exemplo, aqui na minha frente, agora nessa sala, gravando para vocês. Ou eu ia lutar com o urso, ou eu ia sair correndo, ou eu ia paralisar. Só que nós estamos vivendo em tempos de tanta ansiedade, de tantas demandas, de tantas correrias, que o cérebro não está dando conta de tantos estímulos, nosso corpo não está dando
conta, nós estamos vivendo síndrome de pensamentos acelerados, então a todo tempo nós podemos estar vivendo em situações de sobrevivência. E a gente fica reagindo, e a gente não fica agindo e autorregulando as nossas emoções. Então, ou a gente vai para a briga, uma alta reatividade, a gente fica refém das emoções, ou a gente paralisa, ou a gente sai correndo, nega, vai para fugas, nós vamos para atalhos, nós vamos para vícios, para dar um alívio, porque a gente não está dando conta de entender das nossas emoções. Ao longo da nossa vida, nós não aprendemos a lidar com as emoções, a maioria de nós. Nós aprendemos socialmente, engolir as emoções, não falar, temos comportamentos adequados, as meninas não podem ficar bravas, os meninos têm que ser fortes. Nós precisamos lembrar que um princípio, como líderes servos e como seres humanos em Cristo, é integrar vulnerabilidade e recursos. Nós precisamos entender. Se a gente entende das nossas emoções, se a gente coloca limites, se a gente coloca fronteiras, a gente ensina os nossos liderados a serem também suficientemente bons, imperfeitos e dependentes da graça de Deus. Então precisamos reorganizar nossas emoções. E uma outra coisa importante é reprogramar nossa comunicação. As nossas emoções, nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos aprender a tocar nas nossas emoções para que a gente possa ter novas ações e novos posicionamentos. A forma como nós comunicamos com Deus, a forma como nós comunicamos conosco mesmo, a forma que nós comunicamos com os outros tem consequências muito boas ou ruins. Muitas vezes nós não falamos o que queríamos, muitas vezes nós engolimos, ou muitas vezes nós soltamos tudo o que nós pensamos sem limites, sem fronteiras. Muitas vezes eu não sei fazer meus pedidos, eu preciso disso. Muitas vezes eu reclamo com o outro, eu critico o outro por um pedido desesperador de apego. Mas às vezes eu posso falar, eu preciso disso, eu não estou bem agora, depois eu converso com você. O líder precisa aprender a ter presença emocional e ter resposta emocional. Desenvolver essa relacionalidade. O problema é que se essas bases, se essas áreas não forem bem resolvidas, nós podemos desconectar totalmente das nossas emoções, desenvolver falsos selfies, máscaras, nos colocarmos em trabalhos, nos colocarmos em ativismo e fingirmos que nada está passando conosco, ou podemos estar hipersensíveis, desprotegidos, sem fronteiras abertas, onde entra e sai emoções. Eu não coloco limites, nós ficamos refém das nossas emoções. Ou nós podemos nos sentir seguros, inteiros, fazemos as pazes com a nossa própria história, rimos dos nossos erros, podemos mostrar, sermos autênticos. Liderança autêntica é aquela liderança que celebra vitórias, mas que também mostra suas fraquezas, mostra sua vulnerabilidade. Então, se a gente pensar nessas 4 áreas, eu queria convidar vocês também a pensar em ritmos diários de autocuidado. Esses ritmos são fundamentais para que a gente possa ter tempos de muito serviço, mas tempos de pausa. Gosto muito de lembrar do modelo de Jesus. Jesus veio aqui, desceu da sua glória, serviu, mas ele estava nos ensinando também um modo diferente de viver e de lidar com as nossas emoções. Ele sabia muito bem dividir o espaço dele privado e o espaço dele público. Ele estava pregando, ele estava cuidando das pessoas, mas logo a gente via que ele saía e se afastava, se cuidava, falava com Deus, tinha pausas. Ele falava claramente das suas emoções, mas ele tinha organização nas suas emoções. Alguém vai me falar, mas ele é perfeito. Ele era perfeito, sim. Ele era perfeito, um ser humano perfeito. Mas ele veio nos ensinar, nos empoderar, para que a gente possa também lidar bem com essas emoções, nesse ritmo diário. Então vamos pensar em algumas coisas que a gente pode fazer, e se você puder começar a praticar. Líderes saudáveis não são líderes perfeitos, mas são líderes altamente disciplinados com o seu cuidado. Isso eu luto com isso na minha vida também, não é um processo fácil para mim. Então nós precisamos ter pausas. Quando a gente está ouvindo uma grande orquestra, uma música, um balé, de um ciclo para o outro, acontecem pausas importantes para um novo movimento. Então nessas pausas a gente vai ter uma sintonia, a gente vai acessar e diferenciar vozes, ruídos, barulhos internos
com a voz de Deus. Nós precisamos entrar num lugar tão seguro, onde demandas de outros, exigências de outros, pedidos não entram. É um espaço meu comigo mesmo e um espaço meu com Deus. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é identificar o que está acontecendo aqui nas nossas emoções. Identificar o que está acontecendo nos nossos pensamentos. Anselm Grun, ele nos convida a trazer imagens boas em lugar das imagens negativas. Trazer, lembrar daquilo que nos traz esperança. Então, como eu posso imaginar lugares, situações seguras para que a minha mente possa ir desconectando, ir acalmando naquele processo de meditação, de pensamento, deixar as emoções irem e virem saírem, não reprimir, identificar, confrontar, falar, pedir ajuda, mas também colocar essas imagens boas. Uma outra coisa importante nisso, nesse terceiro ritmo diário, são confissões. Precisamos andar junto com outras pessoas. Uma coisa boa do espaço terapêutico, que é um espaço neutro, onde eu posso falar, eu posso me escutar, e alguém pode estar me escutando num espaço de não julgamento. Se nós, como igreja, tivéssemos esses espaços seguros e sagrados, para andarmos juntos uns com os outros, escutarmos sem julgamento, servirmos ao outro, temos esse espaço de confissões, não só de pecado, mas das nossas dores, dos nossos ministérios, das nossas alegrias, e o outro está disposto a ouvir, celebrar comigo, mas sofrer comigo, muitos dos nossos problemas seriam diminuídos. Outra coisa boa é a gente ter tempo para celebração. Como eu vejo líderes que não sabem ter tempo de lazer. Como eu vejo líderes que não sabem ter rituais de celebração, de tempo com a família, de tempo de aniversário, de tempo de festa, desenvolver essa vida abundante. A gente fica focado no trabalho, no serviço, no sofrimento. Não, a gente tem que dar espaço para emoções negativas, para o sofrimento entrar e nos ensinar a mover, mas nós temos que dar espaço para a alegria também. Nós precisamos desse espaço. O outro ritmo importante é o descanso. Esse princípio bíblico de Deus de fazer, recriar do caos novas todas as coisas e parar para descansar. Nós, como família, no tempo que o Júlio estava sendo pastor em Boston, nós passamos por muitas dificuldades também, até quase um burnout de mudanças de ministério, de altas demandas, de sofrer com outros. Nós precisamos intencionalmente parar e colocar ritmos de descanso. Na segunda-feira, a gente decidiu ter o dia da família. E não era fácil ter que ensinar isso para os outros, porque tinham emergências, tinham necessidades. E a gente deixava bem claro que qualquer emergência eles podiam nos ligar. Mas se não fosse emergência, a gente podia estar em tempo inteiro com os nossos filhos. Filhos de pastores, filhos de líderes precisam também ter esse lugar de descanso. Como eu escuto filhos falarem que às vezes meu pai não estava no meu campeonato, às vezes meu pai não estava junto comigo na escola, porque o foco era só ministério. Muitas vezes a gente se esconde muito na ativação de ministério. Então nós precisamos descansar. Parar, escutar a gente mesmo. Nós estamos vivendo, enquanto a gente está fazendo essa conferência online, num tempo de pandemia, num tempo muito diferente, de complexidade, que nós não sabemos muito bem o que vai ser. Psiquiatras e pesquisas têm mostrado que está havendo uma fadiga dessa própria pandemia. Então, como nós podemos se cuidar? Como nós precisamos pedir ajuda e observar sinais, sintomas? A gente precisa pensar em características, se a gente precisa de um mentor, se a gente precisa de um pastor, se a gente precisa de um amigo, se a gente precisa de um profissional de saúde, pastores, líderes de ministério, depois que vêm para a terapia ou pedem essa ajuda, e muitas vezes aquele preconceito de medicação, eles falam, a minha vida tem sido melhor espiritualmente, porque eu tenho cuidado das minhas emoções. É um processo integral. Eu melhoro no meu espiritual, eu melhoro as minhas emoções. Eu melhoro com as minhas emoções, eu desenvolvo melhor no espiritual. Então, gente, o meu convite para vocês é que todas as manhãs, como o salmista diz, eu entrego minhas partes ao Senhor, no altar, e eu espero o fogo descer.
Na nossa vida no altar, a nossa vida como ser humano é muito mais real. A gente pode viver esse amor na prática. A gente pode ser autêntico. Eu queria deixar uma oração para vocês. Davi sabia colocar para fora suas emoções, viveu em crises, colocava em cânticos, ele botava para fora. E é um pedido no Salmo 26, 23, na versão da mensagem. Examina-me, ó Eterno, da cabeça aos pés. Me pede uma bateria de testes. Certifica que eu estou saudável por dentro e por fora, para que eu nunca perca de vista o teu amor e jamais perca o contato. O que nós não queremos é, no meio da jornada, desistir. O que nós temos visto é líderes com desistências emocionais, rupturas familiares e desistências tristes da própria vida. Meu desejo é que eu e você possamos nos cuidar, buscar em Deus saúde para irmos na jornada até o fim. Não precisamos viver no limite, não precisamos ficar sem gasolina, não precisamos ficar na reserva. Nós podemos estar nos cuidando para cuidar melhor de outros. Bom estar aqui com você.